Olá, gente. Eu sou Isabela Andrade, tenho 32 anos, fui tardiamente diagnosticada como sendo uma pessoa autista e hoje quero conversar sobre um tema que é muito importante, que é a saúde mental da pessoa autista. Estamos no Janeiro Branco, que é um movimento direcionado a conscientizar as pessoas sobre a saúde da mente. E para embasar a minha fala, eu selecionei um artigo científico que aborda a depressão e a ideação em adultos com o transtorno do espectro autista. Esse artigo científico ele foi publicado em novembro de 2022, é recente, né? Também vou deixar na descrição do vídeo o link de um livro que está me ajudando a entender um pouco mais as nuances do espectro autista nível 1 de suporte. E, gente, desde 2023, o Janeiro Branco ele é reconhecido oficialmente pela Lei Federal 14.556. Então, essa lei é uma forma de incentivar um movimento direcionado a conscientizar as pessoas sobre quão importante é a saúde da mente, né? O objetivo do movimento é chamar a atenção, né? Chama-se inclusive de Janeiro Branco porque culturalmente nós estamos muito mais propensos a pensarmos e repensarmos as nossas vidas nesse período, né? Podemos dizer que é uma analogia a um papel em branco, né? Que ainda não foi escrito ou que pode ser escrito por você, né? Contar, escrever a sua própria história, né? No decorrer do vídeo, eu vou utilizar o termo ideação, a palavra ideação, como sinônimo, né? Para a palavra né, tanto no planejamento quanto na tentativa. Eu vou utilizar a palavra ideação como sendo uma palavra genérica, né? E aí, pelo contexto, vai ficar fácil a compreensão e a interpretação, né? Pois bem, eu tive muito cuidado em abordar esse tema porque é um tema muito sensível e exige muita responsabilidade. Então, o objetivo aqui é compartilhar informações científicas, mas nada do que eu falar aqui vai substituir ou anular, né, a consulta com o profissional da saúde mental. Pois bem, pessoal, falar sobre autismo é falar sobre comorbidades, ou seja, condições ou transtornos que coexistem em uma pessoa, né? Pode ser um TDAH, uma ansiedade. Por quê? Porque é raro o autista não ter um segundo transtorno. Tem estudo apontando que 70% das crianças autistas têm pelo menos uma comorbidade. E mais de 50% de crianças autistas têm mais de uma comorbidade. E para o autista nível 1 de suporte, são as comorbidades que mais dificultam o cotidiano da pessoa autista, né? O indivíduo autista que tem comorbidades como TDAH, transtornos de ansiedade ou distúrbios do sono, são distúrbios suficientes para levar o indivíduo a uma sobrecarga, né? A uma exaustão emocional ou sensorial. Por exemplo, no caso do distúrbio do sono, né? Onde a memória ela fica comprometida, né? O indivíduo ele tem ali uma maior dificuldade de concentração, ele vai ter um aumento da irritabilidade, ele vai ser um indivíduo mais vulnerável à ansiedade, mais vulnerável à depressão. E o artigo ele traz como tema depressão e a ideação em adultos com transtorno do espectro autista. O autista de alto funcionamento, ele pode facilmente deixar passar despercebido o estado da sua saúde mental, porque o autista funcional, ele pode camuflar o seu real estado de saúde mental, né? Por isso, ele pode ter mais chances de desenvolver a depressão, mais chances de desenvolver a ideação. A gente sabe que a depressão, ela intensifica os desafios que já existem no cotidiano do autista. No caso do isolamento social, né? Que muitas das vezes o autista ele precisa disto, né? Para se sentir bem, é um refúgio para se restabelecer como um indivíduo pleno, como um indivíduo sereno. Só que o isolamento social ele tem que ser dosado.
Porque caso contrário, vai agravar ainda mais, né? A dificuldade em iniciar um relacionamento, em manter um relacionamento. O autista, ele vai ficar mais retraído, né? Se ele fica mais retraído, ele fica mais inacessível, né? Ele vai falar menos, e se ele fala menos, quer dizer que ele vai ter uma maior dificuldade em dizer o que ele sente, em dizer o que ele necessita. Então, as características da pessoa autista podem deixar imperceptível características de comorbidades como depressão e ideação, que, se não identificadas, se não tratadas, elas podem levar o indivíduo a um quadro mais complexo. Por exemplo, as meninas costumam fazer uso do masking para sobreviver, para performar no dia a dia. Então elas vão escondem com maestria o que sentem. E na maioria das vezes elas vão fazer isso sem perceber. Só que tem um sofrimento, tem um desgaste por trás disso, né? Que pode ser muito comprometedor para a saúde mental. O lado bom da história, pessoal, é que a gente tem intervenções terapêuticas que têm como objetivo ali promover a funcionalidade do indivíduo, a funcionalidade plena, né? A sua independência, né? São terapias oriundas de embasamentos científicos já consolidados. Então, o autista, na psicoterapia, ele tem um direcionamento na identificação de pensamentos disfuncionais, comportamentos disfuncionais. Então, é muito relevante o acompanhamento adequado. A gente sabe que o adulto que hoje é diagnosticado como autista nível 1 de suporte, muito provavelmente, ele já procurou diversos suportes clínicos, terapêuticos, medicamentosos, e talvez tenha até tido diagnósticos equivocados, né? Pessoal, essa procura por ajuda é feita por conta de dificuldades diárias, ou melhor, sofrimentos solitários, né? Que depois de muito tentar sozinho, depois de muita frustração, ele recorre à medicina. E nem sempre ele vai encontrar o suporte adequado. A invalidação do sentimento da pessoa autista funcional, ela pode ser muito perigosa, né? No meu caso, antes de saber que existia a profissional da neuropsicologia, eu estava certa de que não existia profissional que pudesse me ajudar. Essa descrença, ela pode deixar o ser humano, sendo ele neuroatípico ou não, muito vulnerável à depressão e à ideação. No artigo a gente encontra o resultado de um estudo com uma amostra de 185 mulheres autistas. Destas, 48,6% apresentaram um quadro significativo para depressão e 35% relataram alguma ideação recente. No artigo também informa que a depressão é muito mais comum em mulheres autistas, né? Isto vai estar muito provavelmente relacionado a uma maior percepção que ela tem das dificuldades sociais. É a tendência que nós, mulheres autistas, temos em camuflar sintomas para a gente poder se encaixar socialmente. O artigo científico, ele pontua fatores de risco e os marcadores, né, para depressão e ideação em pessoas com TEA. Esse é um tema urgente, é um tema sensível. O assunto sobre autismo está em constante debate, né? E tem muitos aspectos, pessoal, que o TEA nível 1, ele ainda não é explorado, né? Ainda é pouco explorado. Apesar de ser relevante para a saúde e para o bem-estar das pessoas autistas. O artigo, ele relata como fator de risco para a depressão a ausência de envolvimento em atividades significativas. Aqui eu entendo como uma atividade que vai vir a favorecer os interesses da pessoa autista, as suas necessidades, né, as necessidades sensoriais, enfim, essa ausência é um fator de risco para a depressão. Presença de doenças psiquiátricas comórbidas, né, que é a existência de uma doença mental na pessoa autista. A sensação de pertencimento frustrado, né? Aqui eu entendo como um sentimento de inadequação que o autista tem de sobra desde a infância. E o último fator de risco para a depressão, que foi pontuado nesse artigo, é a percepção de sobrecarga emocional ou social,
que eu gosto de chamar de sobrecarga dos sentidos. Porque o over, né, o excesso, ele vem a partir do que sentimos e a partir de algo que nós não temos controle sobre. É uma sobrecarga de emoção, né? É uma sobrecarga das relações sociais. É um over a mais, né, na desafiadora vida do autista. Pessoal, isso acontece porque toda a estrutura da sociedade ela foi pensada, planejada, projetada a partir das perspectivas de pessoas típicas. Esses fatores foram os fatores de risco para a depressão. O artigo científico ele fala também dos fatores de risco para ideação. A gente encontra, primeiro, doenças psiquiátricas comórbidas, né, que é aquela que ocorre junto a uma outra condição, como depressão, ansiedade, o que pode agravar ainda os sintomas e dificultar ainda mais o tratamento, né. A deficiência intelectual também é um fator de risco, né, para a ideação. A pessoa, muito provavelmente, ela vai ter mais dificuldades em aprender coisas novas, a comunicação dela vai ser muito mais prejudicada, né, na pessoa com deficiência intelectual, né, sem falar no preconceito, né, no capacitismo que muitas das vezes vai cercear ali tanto a vida da pessoa autista como da pessoa que é autista e tem a deficiência intelectual, né, é muito desafiador, né, é bastante desafiador. Tem também como fator de risco para a ideação o histórico familiar de ansiedade e depressão. Tem também a questão se a pessoa ela tem um número elevado de condições psiquiátricas concomitantes, né? Ou seja, lidar com diversas comorbidades psiquiátricas é um fator de risco para a ideação. Tem também o famoso masking, né? Que de bonito só vai ter um nome em inglês, mas é uma camuflagem social, é uma camuflagem emocional. É uma tentativa de copiar o comportamento do outro. Para quê? Para sobreviver enquanto indivíduo autista funcional. É para performar enquanto profissional. Também temos como fator de risco para a ideação as necessidades de apoio não atendidas, ignoradas, incompreendidas. A prática da autolesão. Eu entendo a prática da autolesão como uma tentativa de refúgio da dor psíquica. É o extravasar o sofrimento invisível, né? É uma tentativa de desviar a sua atenção da dor interna para a dor externa, né? Também temos que ficar atento à intensificação de traços autísticos. Essa intensificação ela não é um ponto positivo, quer dizer que o indivíduo autista ele está precisando muito mais de autorregulação constante, ou seja, ele não está bem. Também tem como fator de risco o uso de antidepressivos, né? Fator de risco para a ideação, ou seja, tem que ter de fato um acompanhamento profissional, um acompanhamento familiar, para saber se a medicação está ajudando de fato, se ela está sendo ingerida de maneira correta, se carece de uma maior ou de uma menor dosagem, se é a medicação correta para aquele autista naquele momento. Ou seja, é complexo, tem muitas variáveis, né? Tem também a questão da baixa autoestima, né? Aqui eu vejo um desgaste da autoimagem, né? O que era muito comum, pelo menos para mim, né? Esse complexo de inferioridade, eu me recordo que é desde muito pequena, isso dói continuamente, né? Mas a gente tá na batalha aí para superar essa dor. O artigo científico ele também traz como fator de risco o aumento da sintomatologia depressiva, ou seja, o autista já está com a depressão e tem um aumento dos sintomas, né? Isso se torna um fator de risco para a ideação. Então, todas essas alterações, essas mudanças abruptas ou muito acentuadas, elas devem ser acompanhadas, né? E para finalizar as informações do artigo científico, a gente vai ver que ele também traz os marcadores de risco para ambas as condições. Ou seja,
ocorre nas duas condições, tanto na depressão quanto na ideação. A gente vai encontrar dificuldade de comunicação social e padrões restritos e repetitivos, ruminação, né? São pensamentos excessivos e repetitivos sobre problemas, pontuações baixas em controle emocional e controle inibitório, né? Que é a dificuldade ali em manter a atenção e controlar impulsos, ausência de relações íntimas ou amorosas, né? Então, para quem acha que pelo fato da pessoa ser neurodivergente, ela não precisa desse tipo de envolvimento, ali é um fator de risco, né? Para depressão e para ideação. Claro, não é algo obrigatório o indivíduo ter, mas se o indivíduo ele tem essa necessidade, em tese, né? Na teoria, essa necessidade deve ser suprida. O artigo ele também pontua ali como o isolamento social, altas pontuações no coeficiente do autismo, construções teóricas da ideação, né? Aqui eu entendo como a pseudológica que leva o indivíduo a pensar na ideação. Esses são os fatores concomitantes para ideação e depressão na pessoa autista. O artigo científico ele finalizou trazendo 3 fatores de proteção, 3 de proteção contra a depressão e contra a ideação, né? O autista ter o apoio social efetivo, ter envolvimento em atividades significativas e ter o estabelecimento de relações amorosas ou íntimas, 3 fatores de proteção. Gente, infelizmente ainda não existem instrumentos específicos para avaliar a depressão e a ideação em pessoas com TEA. Além de não ter esses instrumentos, há uma carência de estudos brasileiros sobre esse tema. Pelo menos nos últimos 5 anos que antecederam a publicação deste artigo, não se tinha estudo explorando a prevalência, os fatores de risco para depressão e ideação dentro do espectro autista. Gente, estudo longitudinal é de uma riqueza ímpar. É uma pesquisa que vai acompanhar pessoas ao longo do tempo. Pessoas autistas ao longo do tempo, ou seja, analisando as mudanças, os padrões comportamentais. E isso traria muito ganho no mundo científico e para o autista, que seria o maior beneficiário desses estudos. O acesso à informação, né? A atenção a estudos sobre nuances do espectro autista, eles são cruciais para desenvolver estratégias de prevenção e intervenção mais eficazes. A notícia boa é dizer que temos muito espaço para melhorar. É isso, pessoal. Eu sou grata por você que chegou até aqui. Teve muita seriedade e muita dedicação em entregar um conteúdo relevante em prol de um mundo com mais acessibilidade à saúde mental, em especial para as mulheres diagnosticadas tardiamente com o transtorno do espectro autista, né? Tem uma longa caminhada aí de sofrimento. Pessoal, fiquem com Deus e lembre-se que toda vida importa e pedir ajuda é a melhor saída. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus.